Boa tarde a todos. Que boa tarde mais gostoso, pessoal de Barretos. É a primeira vez aqui nesse centro, a primeira vez na cidade aqui de Barretos com vocês. Lá em Bauru ouvimos muito falar da cidade de vocês, a festa do peão, mas também algo que me alegra muito saber que eu tenho um hospital aqui que trata pessoas com câncer e que muitos da minha família se curaram aqui. Então eu tenho uma dívida de gratidão a vocês, a esta casa, a esses dois irmãos que tanto carinho me convidaram para estar aqui hoje. E graças a Deus deu certo. Foi uma alegria mesmo poder participar dessa semana, estar com vocês e falar um pouco desse assunto que veio me dando vontade de falar, e acho que depois dessa linda canção que ouvimos, dessa compositora, tem tudo a ver. A espiritualidade estava trabalhando já para que eu falasse mesmo sobre esse tema. Amanhã é Páscoa, eu fiquei tocado em falar sobre isso, o que representa. Mas também a Semana Chico Xavier é tão importante, o mês que Chico reencarna, né, em abril, 2 de abril, foi muito forte para a nossa doutrina. É muito importante lembrarmos, homenagearmos esse grande trabalhador da nossa doutrina. Então fiquei entusiasmado em falar um pouco sobre ele, talvez algumas histórias que nós podemos linkar com Jesus e colocar em prática a vida que queremos viver. E encarar a situação de que se Jesus fez um pedido para nós, por mais difícil que possa parecer, é difícil de acreditar que é algo que não nos quer fazer feliz. Todos nós temos esse objetivo na vida, nascemos para ir melhorando, progredindo e conseguir a felicidade. E esse comportamento, essa luz que Chico deixou para a gente, faz com que a gente tenha coragem de que é possível sim atender o pedido de Jesus, de amar o próximo como a si mesmo, de sermos mais felizes. Eu vou deixar aqui um pouquinho neste canto, para me apoiar em algumas partes. Se alguém quiser depois assistir essa palestra, ela vai ser colocada na página da casa, viu? Vocês podem procurar por ela, compartilhem, porque em casa é mais fácil de assistir, a gente não está tão com receio de entrar num centro, né? E às vezes as pessoas julgam nossa casa por não conhecerem como alguma coisa que a gente sabe que não existe. Mas todos são muito bem-vindos, aqueles que vêm pela primeira vez, aqueles que já são frequentadores habituais da casa. Vamos juntos fazer uma homenagem a este encontro, a esta semana, em nome de Chico Xavier. Um centro espírita tão bonito, tão importante, que logo de cara já vi um trabalho ali, feito em nome de Jesus, com certeza, tantas crianças sendo beneficiadas, e recebe esse nome de nosso lar, é realmente muito acolhedor. E então eu digo para vocês assim, meus queridos amigos, que uma vez o senhor Albert Einstein, se vocês sabem, aquele grande cientista alemão, pronunciou uma frase dizendo que as gerações futuras teriam dificuldade de acreditar que alguém como carne e osso, como o senhor Mahatma Gandhi, tanta bondade havia passado pela Terra. Ele se referiu ao assassinato de Mahatma Gandhi em 1948, quando Gandhi foi assassinado, comoveu o mundo todo, e o senhor Albert Einstein pronunciou essa frase. Mas eu tenho convicção que o senhor Albert Einstein não imaginava que alguém assim em carne e osso era seu contemporâneo. E morava lá numa pequena cidade do interior das Minas Gerais. O seu nome era Francisco de Paula Cândido Xavier, mas foi conhecido e imortalizado por Chico Xavier, e ele preferia Cisco Xavier, porque ele dizia que se o nome dele termina com Cisco, não pode ser o apelido de Chico, e sim de Cisco, que era mais propício ao tamanho dele. Mas o Chico, então, eu não tenho nenhum problema de saber que o benefício que ele fez pela humanidade, o que ele proporcionou de alegria para nós, é tão grandioso, ao lado de outros nomes, que não há nenhuma dificuldade em eu parafrasear. Que essa menininha que está no colo dessa senhora, dessa moça, vai ter dificuldade de acreditar um dia que alguém assim em carne e osso, como Chico Xavier, passou por nós. A contribuição dele foi tão grandiosa no trabalho que ele exerceu, que eu fiz uma comparação para vocês. Eu pesquisei os 5 maiores escritores que o Brasil tem.
não é exatamente a minha opinião. Alguns eu concordo, outros não, mas os 5 maiores, baseado em número de obras publicadas, obras traduzidas para outros países e outros idiomas, obras que viraram novela, que viraram minissérie, peças de teatro, são eles: Monteiro Lobato, Clarice Lispector, Jorge Amado, Machado de Assis e Paulo Coelho. Esses são os 5 escritores brasileiros mais conhecidos ou que mais influenciaram de algum modo na literatura. E eu fiz a soma de todas as obras que esses escritores escreveram. Os 5 maiores escritores do Brasil escreveram próximo, vamos dizer que alguma obra não foi publicada, alguma obra ainda não foi lançada, a 190 livros. É bastante até. Talvez a gente, na nossa encarnação toda, para ler esses 190, tenha que ir bem ligeirinho, não pode perder muito tempo. Só que vejam que interessante, o Chico Xavier, em toda a sua passagem pela Terra, escreveu mais do que o triplo desses 3. Praticamente, depois da sua morte, vem sendo coisas lançadas, ultrapassa a 500 livros. Como pode um menino que só estudou até a 4ª série primária, como pode escrever assuntos tão variados como literatura infantil, literatura juvenil, literatura adulta, ciência, filosofia, religião, contos, prosa, poesia, história, geografia? Como pode alguém que não tem instrução escrever tantas obras assim, ultrapassando os 5 maiores escritores do nosso país? É porque ele tinha algo que ele afirmava: não são minhas obras, elas só passaram por mim, eu fui só um veículo, um telefone que ouviu a mensagem de um lado e passou para o outro. E este é Chico Xavier, que trouxe para nós tantas coisas que, se nós pegássemos somente as obras de André Luiz, os romances de Emmanuel e a codificação, que não foi trazida pelo Chico, eu acho que nós já teríamos material para muitas encarnações de estudo. Mas o que mais me impressionou é o primeiro livro lançado ou psicografado pelo Chico. Foi um livro de poesias. Próximo a 300 poetas se manifestaram pelo Chico Xavier. Se eu pegasse um professor de literatura, que eu tenho, por exemplo, lá 2 amigos em Bauru, tenho o professor Júnior, Marcílio Gomes Júnior, o professor Naul do Objetivo, a professora Vera da Casa, tudo lá de Bauru, mas aqui também com certeza temos em Barretos grandes professores, e pedisse para que esses professores citassem 100 poetas. Citar é quando você só quer o nome. Cita para mim 10 poetas brasileiros, e você cita qualquer época, qualquer tempo, qualquer estilo, valeu, porque o seu professor pediu citar, está valendo. Mas eu pedisse para um professor de literatura citar 100 poetas sem olhar, eu acredito que ele conseguiria. Tem um pouco de dificuldade, se esforça um pouquinho ali na memória, mas ele cumpre a meta. Mas se eu pedir, continue, cite mais 100, complete 200 nomes, já fica um pouco mais difícil. A gente não tem como lembrar tantas pessoas, porque não nos interessa, e eu não estou pedindo para um leigo no assunto, é para um professor de literatura. E vamos imaginar que ele conseguisse citar 200 poetas. Eu poderia pedir, então vamos completar e fechar a meta, mais 100, 300. Eu desconfio que ele não consegue. Um professor de literatura, sem consultar, ele não lembra de tanta gente, mas se lembrasse, a minha carta na manga estaria guardada, porque eu falaria o seguinte: já que você citou 300, escreve poesias como se fosse ele. Faz de conta que você vai escrever poesia como Castro Alves. Escreve no estilo do Castro Alves. Agora você vai escrever como se fosse Olavo Bilac, e você escreve como se fosse Olavo Bilac. Isso eu tenho certeza que ele brigaria comigo. Ele já estaria cansado desses pedidos. 100, mais 100, mais 100.
mas se eu pedir para ele escrever como se fosse... Eu não sou poeta, meu. Você não sabe a diferença entre professor de literatura e poeta? Mas o Chico fez isso. O melhor, ele passou de 300 poetas. Ele escreveu como se fossem os próprios poetas. Existe uma técnica que nós não podemos deixar passar, que chama a técnica do pastiche. Não sei se vocês já sabem, mas é o seguinte: é como se alguém que já tem um certo talento para literatura, por exemplo, começa a ler as obras de Machado de Assis, por exemplo, e passa a escrever textos originais e que, se um especialista ler, ele fala, é texto de Machado de Assis. Porque tem a linguagem do Machado, tem o tamanho do parágrafo de Machado de Assis, se expressa falando o assunto que o Machado de Assis falava. Chama a técnica do pastiche. Você copia, entre aspas, um escritor, um autor. Só que existem alguns pasticheiros espalhados por aí que provaram que para você conseguir fazer isso, demora perto de 15 anos por autor. 15 anos para estudar e começar a fazer. E o máximo que se conseguiu foram dois escritores. 2 e pouquinho. Mas eu estou dizendo que são 300 poetas que o Chico escreveu, e muitos deles desconhecidos. Isso é só para valorizar, pessoal, que nós não estamos aqui mais para discutir se é verdade ou não é verdade que o André Luiz escreveu, que o Emmanuel escreveu, que Alta de Souza escreveu, que Humberto de Campos escreveu. Mas sim confiarmos que esse menino trouxe para nós algo do mundo dos espíritos, desdobrando a doutrina de Allan Kardec, para a gente conseguir ser feliz logo de uma vez. Vejam que interessante esse pensamento. A poesia, você percebe que ao ler ele tem um estilo. Quando você lê um autor, você gosta daquela obra, você gosta do estilo dele. Muitas vezes eu me decepcionei com artistas que eu adorava a obra, as músicas, mas ele tem um pensamento muito contrário ao meu. Então, eu tinha que fazer alguma coisa, mas eu dividia, separava o homem do artista. Mas vejam que interessante. Eu vou citar um exemplo para vocês, que vocês vão ver como que pode alguém ter tanta condição de fazer um estilo tão diferente um do outro. A primeira poesia que eu vou citar é uma poesia de Alta de Souza. É uma mulher, mãe. Veja que característica sensível, nos convidando à oração, ao valor da prece. Veja que simples, que bonito, que carinhosa é a maneira com que Alta de Souza escreve para nós, dando-nos o poder de orar, de fazer a prece lá em casa. Ela diz assim: meu irmão, tuas preces mais singelas são ouvidas no espaço ilimitado, mas sei que às vezes choras consternado ante o silêncio da força que interpelas. Volte ao teu templo interno abandonado, a maior de todas as capelas, e as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Ouça o teu coração em cada prece. Deus responde em ti mesmo e te esclarece com a força eterna da consolação. E compreenderás então essa dor que te domina, numa linguagem pura e peregrina da voz de Deus dentro do teu coração. Essa é a poesia de Alta de Souza, e se você comparar o jeito que ela escrevia enquanto encarnada, é muito compatível. Mas veja agora um estilo completamente diferente de Augusto dos Anjos, um poeta que escarnecia, um poeta que não poupava palavras, um poeta duro, que falava coisas que a gente ficava assim, nossa, até enojado de ouvir. Ele está se referindo agora à morte, ao corpo de um homem ou de alguém que está muito enfermo, deitado na cama, pronto para desencarnar, com uma ferida grande no corpo. Veja o que ele diz: ei-lo o doente que se desengana, a úlcera enorme, baba uma gosma escura, é o esqueleto que se descostura ao bote da gangrena soberana. Linfa, sangue e suor
em papa insana, na fusão miasmática sem cura, por sane e fel no ventre da amargura, cospem a podridão da casca humana. Última convulsão que desgoverna, a morte chega brusca, horrenda, eterna. Corre na garganta hirta fino gume, e a alma ditosa, feliz, nasce agora noutro nível. É um parto novo, e a vida imperecível desabrocha, igual a um lírio sobre o estrume. Veja que poesia forte de Augusto dos Anjos, que diferente. Alguém consegue escrever um negócio assim? Alguém tem condição de sentar e conhecer o que é fino gume? Uma palavra diferente que um menino de 4ª série não conseguiu expressar. Mas olha agora como começa a complicar. Existe uma técnica de poesia parnasiana que é o príncipe dos poetas, Olavo Bilac. A poesia parnasiana, para vocês terem uma ideia, ela tem 4 linhas na primeira estrofe, 4 linhas na segunda estrofe, 3 linhas na última estrofe, 3 linhas na última estrofe. Então, 4, 4, 3, 3. As 2 palavras que terminam da primeira estrofe da extremidade vão fazer rima entre si. E as 2 do meio vão fazer rima entre si. Então, tá aqui, ó. Essa rima com essa com essa. Na estrofe de baixo, as da extremidade vão rimar com as do meio. E as do meio com a extremidade. E nas 3 últimas linhas, as 2 vão rimar entre si com as de baixo e a última linha com a última linha. Meu, escrever um negócio assim deve dar trabalho. Deve ser praticamente impossível. E o Chico dizia, no Minhas Palavras, no Parnaso de Além Túmulo, que ele chegava a ter dias que não recebia nenhuma poesia. É tão honesto ver ele dizendo que quando ele escreveu aquilo lá, ele não poderia afirmar que aquela poesia era de quem estava falando, que era do Olavo Bilac, que era do Castor. Ele não tinha esse direito de afirmar com categoria, mas ele jurava que não era dele, porque ele não tinha nenhuma poesia pronta, ele não tinha essa capacidade. Então ele escrevia algo sem fazer esforço algum, tanto que passava dias sem falar nada e de repente num dia lá recebia 20 poesias, uma atrás da outra. Nenhum poeta escreve deste estilo. Eles escrevem, repensam, corrigem, guardam, lapidam no dia seguinte ou outros dias subsequentes. Mas veja que bonita essa poesia de Olavo Bilac, respeitando esta métrica 4, 4, 3, 3, com as rimas das extremidades, de uma maneira que talvez o Chico nunca teve aula sobre técnica parnasiana. Reportando-se a Jesus crucificado numa cruz, falando para o povo que ele olhava, como se ele estivesse assim olhando para a gente. Ele disse assim: fita o mestre da cruz a multidão fremente, a negra multidão de seres que ainda ama. Sobre todos se estende o raio dessa chama, que lhe emana da luz de um olhar clarividente. Gritos e altercações, Jesus amargamente contempla a vastidão celeste que o chama, e sob os gládios da dor aspérrima, derrama as lágrimas de fel do pranto mais ardente. Soluça no silêncio, alma doce e submissa, e ao invés de invocar de Deus o fogo destruidor em tormentos que arrasem, lança os marcos da luz da noite primitiva e pede aos céus em prece compassiva: perdoai-los, meu Pai, não sabem o que fazem. Que legal, meu! Que bonitas as rimas dele! E como pode alguém falar de uma maneira que me impressionou ao saber que um grupo de estudiosos foram até a casa do Chico Xavier para provar que aquilo era uma fraude, que ninguém poderia escrever por tantos poetas. E quando então chegam lá, o Chico escreve para eles um texto de Castro Alves. E Castro Alves disse assim, que agora no mundo espiritual o Chico poderia fazer a continuação da segunda parte da obra dele. Se vocês observarem alguns poetas, alguns escritores, eles tiveram algumas fases na Terra. Uma primeira fase,
um jeito de escrever. Numa segunda fase, uma própria modificação dentro da obra. E Castro Alves foi uma dessas pessoas. Só que quando ele estava iniciando essa segunda fase, ele desencarnou. E o Chico nem imaginava uma coisa dessa. Muitas pessoas no mundo espiritual que ficaram sabendo também não tinham conhecimento na Terra, porque não eram tão estudiosos de um poeta específico. Mas olha que interessante. Quando Castro Alves então vem e escreve, ele disse que agora esse estilo de poesia era já de uma maneira da segunda fase que ele escrevia. E o interessante é que quando os escritores, os estudiosos ouviram aquilo, e então poderiam desmascarar o Chico e falar, olha, é uma fraude por causa disso? Não se pronunciaram. Ah, por que não vai falar nada? Desmascara ele agora. Você não foi lá para fazer isso? Pois é a hora de desmascarar o Chico. E olha que bacana o jeito que ele falou. E depois a gente começa a linkar o Evangelho com a vida de Chico Xavier. Ele disse assim: há mistérios peregrinos nos mistérios dos destinos que nos mandam renascer. Das mãos do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para as mesmas mãos voltar. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, mas em meio aos mortos-vivos, somos míseros cativos do desconhecimento e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota de orvalho que vai caindo num arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. É um fragmento de estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. Tudo evolui, tudo sonha na imortal ânsia risonha de mais subir, mais galgar. A vida é luz, esplendor, Deus é somente seu amor, o universo todo é o seu altar. Ó bendito quem ensina, quem esclarece, quem ilumina, quem o bem e a luz semeia. Uma excelsa voz ressoa, no universo inteiro ecoa. Para a frente caminhai, o amor é luz que se alcança. Tenham fé, tenham esperança, e para o infinito marchai. 4 estilos muito diferentes, cada um de um jeito, e a gente supõe que alguém ainda desconfia do poder da mediunidade, da verdade que o Chico veio trazer para a gente. Desconfio que a primeira obra lançada do Parnaso de Além Túmulo não era para nos embelezar somente pelas palavras bem colocadas ao vento, mas sim mostrar para a gente que uma doutrina nova continuava, que ela teria um desdobramento grandioso pelo Chico Xavier. Eu não tenho dúvida nenhuma, pessoal, que no Brasil tivemos grandes trabalhadores. Um deles estou vendo ali, Caibar Schutel. Outro, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça, Adolfo Bezerra de Menezes. Mas eu não tenho nenhuma dúvida de dizer que a estrela maior é Chico Xavier. Eu tenho confiança que foi ele que me estimulou a agradecer muito a Igreja Católica, mas seguir meu caminho agora como estudante da doutrina espírita, porque esclarece-me melhor, encoraja-me melhor, e a minha esperança adquiriu o valor do verbo esperançar, que é da onde vem a palavra esperança, que é sempre buscar ser melhor e conseguir um dia acreditar que serei como Chico Xavier e mais ainda. Mas eu não vim em si falar do médium Chico Xavier. Eu não vim estudar uma obra específica deles, como alguns maravilhosos palestrantes estão fazendo nesse encontro, nesse evento tão importante. Mas eu vim mostrar para a gente que é possível atender alguns pedidos de Jesus, vivendo uma realidade como o Chico viveu. No dia a dia, na pobreza, carregando dificuldades físicas e conseguir ainda assim ser muito feliz. Vejam bem, pessoal, a mediunidade é algo que nasce conosco, no corpo físico. A mediunidade não é como você fizesse um curso de CNH para poder dirigir um carro. E enquanto você não tinha feito o curso, você não sabia. Agora que fez, você sabe dirigir. A mediunidade não é assim. A mediunidade é um sentido físico que está no corpo físico e que você pode desenvolvê-la e trabalhar. Uma vez eu estava lá no sul e fui experimentar numa vinícola os sabores diferentes de vinhos.
Aí o rapaz que trabalhava lá falou assim, experimenta esse aqui que você vai perceber que ele é bem cítrico. Ele é mais ácido, ele é mais azedo um pouco. Eu experimentei. Percebeu? Não sei. Eu senti um gosto aqui de vinho. Agora experimenta esse. Esse é mais amadeirado. Ele é menos... Ele é mais neutro, ele não é tão ácido. Percebeu? Não é o mesmo vinho que eu estou tomando, não? Por quê? A minha papila gustativa não está treinada. Ele também falou que no dia que ele começou a degustar, ele também não conseguiu. Mas a papila gustativa já está na minha língua, já está na língua dele, já está na língua de vocês. A mediunidade é isso. É como se na glândula pineal nossa tivesse lá uns cristais, que esses cristais bem educados, bem treinados, vão possibilitar a gente ter uma comunicação mais honesta. Eu sei que tem médiuns de efeito físico, tem médiuns de evidência e tem médiuns de todas as maneiras. E aqui devem sim ter médiuns ostensivos de psicofonia, psicografia. Mas muito cuidado, pessoal, porque a gente não sabe geralmente o que vem da nossa cabeça ou da cabeça dos outros. Portanto, Kardec perguntou assim no Livro dos Médiuns, como podemos definir um médium perfeito? E a resposta foi assim, perfeito? Perfeição não é uma palavra bem aplicada ao vosso mundo. Podemos dizer que em vosso mundo tem médiuns menos enganados. Então eu acho que o Chico foi um dos médiuns pouco enganados. E sabemos de algumas histórias assim que ele foi até enganado, mas logo se corrigiu. Mas vejam que interessante, desde pequenininho, portanto, sendo a mediunidade um dom que nasce no corpo físico e se você quiser desenvolver, você desenvolve. Tanto são os médiuns em outras religiões, e eu vejo quanto eles sofrem, porque os próprios líderes, autoridades religiosas, os acusam de estar com o corpo encarnado por uma criatura do mal. É muito triste saber disso, porém, está nascendo médium em todos os cantos e sempre foi assim na humanidade. Mas a primeira manifestação que nós podemos saber que aconteceu quando o Chico era bem menino. Quando o Chico tinha 5 anos de idade, a mamãe dele desencarnou, Dona Maria João de Deus. E é triste quando a mamãe da gente morre, né? Todo mundo ama muito a mãe. E quando a mamãe dele morreu, ela disse assim para ele, Chico, se falarem para você que a mamãe morreu, não acredite. Porque a mamãe não morreu, a mamãe só está dormindo, fazendo um tratamento, e quando a mamãe estiver boa, eu volto para te falar como que foi o tratamento, para te provar que eu estou viva. E o Chico acreditou, e ela realmente desencarnou, com 5 anos de idade. E o papai do Chico, seu João Cândido Xavier, ele só tinha 9 filhos, contando com o Chico. 9 filhos. Quando o Chico fica então órfão de mãe, o papai dele trabalhava vendendo bilhete de loteria, vendendo jogo do bicho. E quando ele então sai vendendo essas coisas, ele não podia ficar em casa, ele não tinha uma lojinha onde ele atendia as pessoas que vinham comprar e ele, sei lá, poderia dar um pouco de atenção aos filhos. O que ele faz? Ele distribui as pessoas, os próprios filhos, para as comadres, para tios, para compadres, poder cuidar. Não tinha dinheiro para nada. Se tivesse uma instituição como essa, para deixar os filhinhos e ele pudesse se apoiar, mas não tinha. Imagine essa dor se agravando no coração do Chico. E ele, além de perder a mamãe, perde o pai e os irmãos, porque vai morar numa outra casa. E lá nessa casa, ele foi cuidado por Dona Maria Rita de Cássia, uma madrinha dele. E ele só tinha 5 anos. E essa Dona Maria Rita de Cássia era uma mulher muito brava, muito severa. Pensa aqui uma mulher brava, mais brava um pouco, que batia forte no Chico. Mas não batia de palmada no bumbum, não, usava instrumento para bater. Com vara de marmelo, dizia. Batia no bumbum, nas pernas, nos braços, na mão. Olha, pessoal, hoje em dia nós sabemos, não precisa bater em criança assim. Basta você tentar educá-la, premiá-la, aborrecer-se, privando que ela faça uma coisa que gosta. Mas bater em criança, eu acho que pelo menos no meu filhinho eu nunca vou fazer isso, até porque não está demonstrando nenhuma necessidade.
Mas a dona Maria Rita de Cássia não poupava safanão no Chico. E ele apanhava e corria para uma árvore no fundo do quintal, e lá a dona Maria, João de Deus, cumpriu a promessa. Ela voltou e conversava com o Chico. Dizia para ele: filho, aguenta, a madrinha está só querendo te educar, seja bonzinho para ela, mais bonzinho do que o Chico já era. Confia em Deus. Se Deus está permitindo isso, tem um propósito por trás. Mas até então estava fácil. Até que num dia, esse menino, mais velho um pouquinho que o Chico, chamado Moacir, que era filho adotado da dona Maria Rita, parece uma ferida na perna dele que não queria sarar. Umas feridas no joelho estranho que não sarava, vai no médico, põe remédio e a ferida piorando. E não sarava. Eu imagino que era uma ferida que fosse talvez alguma infecção que o Moacir contraiu em algum lugar, brincando em algum lugar. Essa infecção talvez fosse facilmente curada colocando antibiótico. Mas vocês sabem em que ano nós estamos? Se o Chico tinha 5 anos de idade, nós estamos em 1915. A penicilina surgiu em 1928, com Fleming, até chegar no Brasil, até chegar em Pedro Leopoldo, o Moacir perdeu a perna. Não dá tempo de esperar. Nem sabiam se ia descobrir. Uma cidade de 20 mil habitantes, como Pedro Leopoldo. E depois que já tentou tudo quanto é jeito de cura, não dá, aí você vai dar atenção para a benzedeira, não é assim? A gente vai no médico, não tem jeito, desenganou, você vai no outro. Aí você vai na benzedeira, você vai procurar curandeiro, aí você vai procurar Deus, vamos dizer. Apesar que o médico também é procurar Deus. E ela então vai com o Moacir e com o Chico numa benzedeira. E ela olha para aquela ferida, olha, fala: ih, esse caso aí só sara com simpatia. Qual é a simpatia? Uma criança menor de 6 anos tem que lamber essa ferida. 3 sextas-feiras, tal hora. E ela falou: esse traste serve? Era o Chico. Que traste mais maravilhoso, hein? Ela falou: quantos anos ele tem? Tem 5. Ué, então serve. E o Chico saiu correndo e foi encontrar com Dona Maria João de Deus, que voltou para ele mais uma vez, e ele contou: mamãe, agora não dá mais. A madrinha quer que eu lamba aquela ferida do Moacir. Eu não vou fazer isso, mas não consigo. Ela falou: Chico, obedece a madrinha. Meu, é um pedido elevado, hein? Eu também não. Eu confesso que estou com você, não conseguiria fazer. Mas aí ele fala: porque se você fizer, filho, a madrinha vai ficar tão feliz com você que não vai mais dar essas surras que você está levando. E nós estamos muito preocupados com as suas mãos. Porque quem já levou palmatória de professor sabe que você tem que bater na palma. Não pode bater aqui, porque tem vaso sanguíneo. Olha os meus vasos sanguíneos aqui, ó. Eu sou bem gordo, dá para ver facinho. Quando você bate aqui, pode romper vaso. O Chico estava apanhando de qualquer jeito. E o Chico falou assim: mas a senhora acha, mãe, que a ferida vai sarar? Deu lamber, ela não está sarando por nada, já faz tempo. E ela deu uma resposta que serve muito bem para nós: se você fizer com amor, filho, ela vai sarar. E o Chico então foi. E na primeira sexta-feira ele lambeu. Na segunda sexta-feira ele não lambeu mais. Por quê? Porque a perna do Moacir estava assim. Desapareceu a ferida. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu sou dentista e sei que na nossa saliva tem um peptídeo de peso nuclear baixo chamado EGF, Epithelial Growth Factor, fator de crescimento epitelial. Tanto é verdade que os cachorrinhos que andavam por aqui, tem um ali, ó, ele está fazendo exatamente, ele está lambendo o pé. Instintivamente ele lambe as próprias feridas, porque ele sabe que alguma coisa ele limpa e coloca ali um remédio. Mas não é só na saliva dos cachorros, de todos os mamíferos como nós. Mas eu desconfio que não foi o EGF do Chico que fez aquela perna curar. Foi o que a mãe dele falou: é o seu amor, filho, que está curando a perna dele.
E nós, do mundo espiritual, vamos colocar remédio para te ajudar a curar o Moacir. Eu não estou muito bem lembrado do nome desta pessoa, a minha memória tem me falhado, mas eu vou pedir a ajuda de vocês. Vocês também não ouviram uma vez um homem, se eu não me engano era Galileu, que também usou saliva para curar um cego? Não me lembro muito bem o nome desse Galileu, mas parece que um cego se aproximou dele. Ele fez saliva do chão, misturou com barro, fez um lodo, um barrinho, passou no olho de um cego e falou: vai lavar esse olho, filho, lá no tanque de Siloé. Pois não é que o cego lavou e voltou enxergando, não? Vocês lembram o nome dele? Jesus. E eu tenho certeza absoluta que Jesus também tinha EGF, porque era mamífero também encarnado. Mas tinha uma coisa que nós ainda não temos: um amor incondicional pelo outro. Então, o segredo está em fazer com boa vontade. Se você é cozinheira, faz essa comida com boa vontade. Se você é manicure, faz a melhor francesinha que você puder. Se você fizer, faz como se Jesus viesse almoçar naquele dia. Faz como se Jesus estivesse olhando e pedindo para você fazer uma unha para ele. Costura uma roupa com a maior bondade que você tiver, porque a pessoa vai ver que tem muito esforço, tem muito amor envolvido e você vai conseguir. Isso mostra para a gente, pessoal, que dá para ler o Evangelho de Jesus na vida do Chico. E quando o Chico tinha 12 anos de idade, ele estava numa escolinha. Pra vocês terem uma ideia, essa lambida de ferida, o Chico tinha 5 anos, o meu filho tem 8. Hoje ele está longe de fazer algo assim. Com 5, jamais faríamos. E como aquela irmã bem colocou, eu não faria. Eu digo, eu também não. Não tenho coragem de fazer isso. Eu saio correndo, eu me nego, eu prefiro apanhar. Mas nós estamos diante de alguém aqui que imortalizou a passagem própria pela terra. Por isso, tantos centros espíritas convidam nós palestrantes para falar na Semana Chico Xavier, no mês Chico Xavier, no dia de Chico Xavier. Mas aqui essa história é linda, porque quando o Chico então estava com 12 anos, pelas contas, estava dando o centenário da independência no Brasil. E todas as crianças da classe do Chico foram convidadas para escrever uma redação sobre aquele centenário, o que quisessem, mas que escrevessem, entregassem na escola, que ia ter um concurso em toda a cidade, ia ter um concurso ali nas Minas Gerais. O Chico sentou então para escrever, de repente ele levanta, vai até a professora e fala assim: professor, o que foi, Chico? Tem um homem lá, um homem de barba, falando que ele quer ditar a redação para mim. Vai, Chico, pelo amor de Deus, vai. A professora tem mais o que fazer. Volta para o seu lugar, senta e faz a redação. Ele volta, senta lá, ai meu Deus, deixa eu ir em paz, vai. Larga o lápis. Professora, o homem está lá. Ele está querendo ditar a redação para mim. Aí ela falou uma coisa muito boa: Chico, vai lá, escreve o que ele está te falando. Maravilha. Copia a redação que ele quer te falar e está tudo certo. Tá bom. Olha a honestidade onde vai. Deixa eu abrir um parênteses. Ah, se fosse comigo. Se eu fosse quem estava lá com 12 anos e alguém querendo ditar, eu não falaria: pera um pouquinho, eu escrevo se você vier amanhã para fazer prova de matemática. Sabendo que amanhã tem prova de matemática? Vem me ajudar, hein? Você estudou a matéria? Então vamos lá. E não contaria nada para a professora. Mas estamos falando de um grande homem que era o Chico. Ele volta e escreve a redação. Entrega, passa-se uns dias, vem a correção, e o Chico ganhou não só a melhor redação feita da escola, como ganhou menção honrosa da cidade de Pedro Leopoldo, por um texto tão bonito, tão envolvente, falando da vida do centenário da independência. Quando então ele recebe esse prêmio e algumas pessoas vêm na sala de aula entregar para ele, os colegas dele falaram assim: professora, isso não é justo, porque não foi ele que escreveu. Quem escreveu é esse negócio de espírito aí que ele fica vendo.
Ele fica ouvindo o espírito e aí ele faz essa redação, mas não é ele que escreve. A professora falou assim para uma das pessoas, a Mariazinha: Mariazinha, agora para a diretoria. Você não vai falar assim dele, agora. Outro parênteses: ah, se fosse eu. Vai, Mariazinha. Quem mandou? Vai lá. Mas o que o Chico fez? Professora, não manda ela para a diretoria, não. Ela está falando verdade. A senhora lembra que eu estava lá no dia da prova e falei para a senhora: professora, tem um homem lá de barba escrevendo, quer editar a redação. Ah, é? É verdade, professora, não faz isso. Muito bonito, Chico, você querer ajudar a colega, mas então, quer ir junto com ela para a diretoria? Um menino interrompe e fala assim: quer saber, professora, vamos fazer o seguinte, se é espírito mesmo que está escrevendo, fala para ele escrever alguma coisa agora na lousa, um texto de improviso agora, que a gente vai falar o tema agora. E um menino que estava lá na sala, que o pai estava trabalhando como pedreiro, falou: escreve aí sobre areia, escreve qualquer coisa sobre areia. O Chico fala assim: ai, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo escuta uma voz assim: Chico, pode ir na lousa, eu estou aqui com você, a gente escreve. Ai, que delícia. Era Alta de Souza, a primeira poetisa que eu falei, aquela que falou sobre a oração. Ele vai na lousa e escreve isso aqui pra gente. É impressionante a beleza, a profundidade desse texto aqui. Peraí. Aqui está. Meu, de improviso, cara. Você chama alguém aqui, ó, vou pôr o microfone na tua boca. Vem cá, amigo, vem cá, fala aqui alguma coisa. Trava. Ele escreveu assim, ó: meus filhos, ninguém escarneça da criação. O grão de areia é quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. O grão de areia, que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando junto com outros grãos vira instrumento do passar do tempo. Ah, normal? Vamos dar uma breve analisada. Meus filhos, ninguém escarneça da criação. É o que vocês estão fazendo com esse menino. Para de fazer isso com ele. Ele transmite uma mensagem, nem ele talvez conseguisse captar a profundidade, mas era assim: eu vou mandar uma mensagem para vocês todos, tá bom? Para de fazer isso com ele. Ninguém escarneça da criação. Isso é criação de Deus. O grão de areia, como todos nós, sou a gota d'água, sou o grão de areia. Nós somos um grãozinho de areia. É quase nada, mas parece uma estrela pequenina refletindo o sol de Deus. É verdade. Se você olhar a vida do Gandhi, da Madre Teresa, da Irmã Dulce, do Kardec, do Dr. Bezerra de Menezes, do Chico, são pequeninos grãos de areia, mas parece um sol de Deus, refletindo essa luz que vem do Pai. O grão de areia, o Chico, que ao pisarmos é insignificante, ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, torna-se instrumento do passar do tempo. Lei de sociedade de Allan Kardec: sozinho você não consegue progredir. Você tem que estar junto com outras pessoas, com a sogra, que é difícil, com o cunhado, com o namorado da filha, que é um casca grossa, com o sogro, com o pai, com quem quer que seja. Essas pessoas ajudam a gente a evoluir. O cérebro nosso, do primata, cresceu 3 vezes para ter o tamanho do nosso cérebro, por causa da dificuldade de relacionamento entre os indivíduos. Não é a dificuldade de fazer uma comida, não é a dificuldade de fazer uma roupa, de fazer uma costura, mas sim o relacionamento entre os indivíduos da mesma espécie. Então, pessoal, aqui ele vai concluir assim: ganha dimensão inimaginável quando, junto com outros grãos, passa a ser instrumento do passar do tempo. Junto com outros grãos, com outras pessoas, nós vamos ganhar uma dimensão muito grande, porque vamos chegar à condição de ser Cristos um dia. Mas aqui ele também dá uma ideia para a ciência. Qual foi o primeiro, ou se não o primeiro, um dos primeiros relógios que já existiram? Vocês lembram o nome? A ampulheta. Era medida através da areia. Você pegava um tanto de areia, virava e marcava: tem 10 minutos até essa areia cair. Um grão só não dá para fazer aquilo, mas com vários grãos dá para fazer um instrumento para o passar do tempo. Era o progresso da humanidade, representado ali pelo Chico. Isso, pessoal, é grandioso da gente entender. Obrigado, Aninha. Então, continuando aqui.
Tem uma história que eu gosto de contar, porque foi verdade, e que Jesus fez um pedido para a gente. Mas será que é possível atender? Olha só, todos vocês devem estar incomodados de algum modo, sentindo uma dor, cansados, com fome, com sede, a cadeira não é tão confortável assim. Mas vejam bem uma importância. Jesus disse assim: eu vou embora, mas eu deixo para vocês a minha paz, a verdadeira paz, porque o mundo não é capaz de dar esta paz. No mundo vocês vão ter aflições. Mas vejam que mesmo ele afirmando que no mundo teríamos aflições, ele pede: mas façam como eu, tenham um bom ânimo, eu venci o mundo. Vencer o mundo é diferente de vencer no mundo. Vencer o mundo é ser feliz mesmo na dificuldade. É querer que aconteça uma coisa, não acontecer, e eu fazer como Jesus, que seja feita a sua vontade, Pai, não a minha. Eu acredito que eu conseguiria fazer se eu pensar diferente. Mas o Chico consegue? Se Jesus disse que mesmo na dificuldade é para a gente ter bom ânimo, eu queria ver o Chico diante de uma dificuldade. Tem inúmeras. Uma delas foi quando um repórter estava conversando com ele e falou assim: Senhor Chico, o senhor não se cansa, não? Dessa multidão peregrinando na porta da sua casa? Essa multidão de gente a te pedir favores, a te incomodar de madrugada. E além do que, seu Chico, não sei, eu acho que está saindo sangue do seu olho. Aí ele falou: filho, você desculpa, olha que só, pede desculpa por aquilo. Por quê? Eu tenho uma catarata hemorrágica por esse olho. Tiro o lenço, eu não enxergo nada por ele. Nossa, esse olho. E desse outro, faço o tratamento com colírios variados, que diminui a sensação de estar assim, com grãos de areia nos olhos. Mas a medicina está tão evoluída, filho, está tão bom o tratamento hoje, evoluída, isso era 1930, que eu já entendi que enxergar, ainda que precariamente, ainda que por um olho só, para mim já é um privilégio. Poxa vida, o Chico teve um trabalho grandioso e para escrever ele precisava enxergar, pelo menos sem incomodar, sem sair sangue da vista e sem estar com sensação de areia no olho. Cai um grãozinho, um cisco que a gente não consegue mais fazer nada. Como que pode? É porque ele já estava atendendo um pedido de Jesus. Vocês não imaginam que Deus poderia dar para o Chico um olho melhor? Resolver aquele problema da areia e fazer esse parar de sangrar e enxergar? Eu digo, ele poderia fazer isso e colocar até um terceiro olho aqui no Chico, se Deus quisesse. Mas não é essa a questão. A questão é o Chico Xavier, mesmo naquela condição, ser grato à vida, agradecer a Deus, entender que essa é a nossa condição, de estarmos juntos num planeta difícil, perigoso, mas mesmo assim caminharmos como irmãos, juntos, e atender da melhor maneira que puder. Mas não lamentem não, se vocês ficam tristes, porque um dia o Chico também estava triste. E veja como se confirma o ensinamento dele. Ele estava muito triste, e o Emmanuel falou assim para ele: Chico, o que foi? Você está sentindo uma tristeza no coração, e eu estou percebendo uma tristeza vindo do seu coração. Quem é médium sente a sensação do espírito, e o espírito sente a sensação do médium. Para quem não é médium, não pode falar muito dos médiums, a gente não sabe. A gente acha que mediunidade é que nem ver um filme e sentir toda aquela dor, imaginar como que é a emoção. Não, não. A mediunidade é você viver a história sentindo a dor da bala do mocinho. É viver aquela angústia, aquele medo que o espírito está sentindo. Ou a alegria, quando for alegria. Mas então, o Emmanuel percebe essa condição do Chico e fala: o que aconteceu, amigo? Estava tudo bem e de repente agora começou a ficar triste? E ele fala: é verdade, Emmanuel, não sei o que há. Comigo às vezes é assim, eu estou bem, estou feliz e de repente eu começo a entristecer.
Como se a minha felicidade não se sustentasse, como um avião sem combustível começasse a cair, como uma chaleira no fogo que eu desliguei a água e ela começou a esfriar, inevitavelmente. E o Emmanuel dá um conselho para ele que serve para nós. É o mesmo conselho que Jesus deu. Ele fala assim: faz o seguinte, Chico, para um pouco o que você está fazendo. Guarda o lápis, fecha o seu caderno e vai para o seu quarto. E vá sorrindo lá falar com Deus. Seja sincero para Deus, Chico. Converse com o Pai, abre a comportas de lágrimas do seu coração. Mas depois, Chico, lave o rosto e volte sorrindo para atender a multidão. Porque o coração é seu, Chico, mas o rosto é dos outros. Nossa, pessoal, quer dizer que não pode fazer cara feia para o pai e para a mãe, não. Não pode responder mal educado para a sogra, para o sogro, para o filho, para o primo, para o esposo, para a esposa, para aquele que está nos ajudando na enfermagem, para aquele que está doente, nós somos os enfermeiros. Não pode. Porque está triste? Para então, vai lá no teu quarto e Jesus fala: feche a porta, converse com Deus em secreto. E não se preocupa de repetir muita coisa não, porque não é pela multiplicidade das palavras que vocês serão atendidos. Fala com sinceridade o que quer falar, lava o rosto e volta se sentindo melhor. Tenha um bom ânimo, porque se a gente tiver uma doença e não aprender com ela, ela não fez o efeito que precisava. Ter doença é ter uma professora para a gente um dia não precisar mais passar pelo mesmo erro. Quando você sente dor de sol, de queimadura de pele, é porque você tomou sol a mais do que podia. É a consequência de um erro. E este erro é visitado pela dor. E a dor, então, quer nos ensinar a não cometer mais aquele ato. Mas são tantas histórias magníficas, pessoal, que eu tenho algumas para a gente ouvir, ler um pensamento do Chico e a gente encerra. Olha que interessante quando a gente ouve histórias que a gente tem oportunidade de viver. Parece que aconteceu igual com a gente, só que a gente não faz. Existe uma diferença entre desejo e vontade. Desejo é o que está lá no fundo do coração. Vontade é o que você manifesta. Tem gente que está com desejo e vontade de estar aqui dentro ouvindo a palestra. Tem gente que está com vontade, mas não está com desejo. A vontade é porque a mãe fica brava, eu tenho que estar aqui para ganhar alguma coisa depois. Isso é só vontade. A vontade é soberana, o desejo é íntimo. E eu tenho um recado para todos nós que sofremos de enfermidades. Tudo que você está passando foi você mesmo que aprontou. Você que armou essa cilada para você. Porque uma vez, um homem fumava 100 cigarros por dia. São 5 maços. E ele foi atrás do Chico Xavier para pedir um conselho para o Emmanuel, que era o guia dele. E a história é assim: um irmão que fumava 100 cigarros por dia pediu um conselho ao espírito de Emmanuel sobre o hábito pernicioso a que se entregava. E o mentor espiritual Emmanuel então o atendeu dizendo: melhore a si mesmo, meu filho, cuidando mais da sua saúde. Disse então o consulente, o homem: eu desejava que me desse um conselho mais direto. Emmanuel então disse: pois bem, pare de fumar. Ora essa, porque o desejo é uma resposta positiva, que me animasse. Emmanuel então endereçou-lhes as seguintes palavras: meu amigo, entre fumar e não fumar, é melhor não fumar. Entretanto, se você pretende fazer alguma coisa pior e viver essa coisa, continue fumando. Não precisa levantar a mão. Você que fuma aqui dentro, você sabe que faz mal, né? Você sabe que não devia fazer isso?
Você sabe que o dinheiro gasto com cada maço dava para você dar para alguém, comprar 1 litro de leite, dava para fazer qualquer outra coisa, dava para fazer um monte de outras coisas, mas cada um é dono do seu próprio corpo. Outras coisas fazem mal, sim, sem dúvida. Fumar é uma delas. É só um treino, um preparo, uma entrega para a gente ter uma saúde melhor. Porque não tem sentido nenhum eu ser fumante e pedir para Deus cuidar da minha saúde. Se alguém pede para cuidar da saúde, você tem que ter feito de tudo para que aquela saúde esteja boa. Fez a tua parte e o resto Deus faz. Mas é muito, muito importante que a gente cuide melhor dessa saúde. E eu vou ler um texto do Chico, que é uma mensagem importante para todos os trabalhadores desta casa. É difícil trabalhar quando a gente não está sendo reconhecido. É difícil você fazer algo com carinho e a pessoa te criticar. Mas não desistam, trabalhadores desta casa. Não desistam porque vocês estão fazendo isso em nome de Jesus. Se fosse fácil, qualquer um faria. Mas quando o Chico encontrou com o Emmanuel pela primeira vez, o Emmanuel falou assim para ele: Chico, nós temos um longo trabalho pela frente. Nós vamos escrever primeiro 30 livros, depois mais 30, depois mais 40, vai dar 100. Você aceita, Chico? Ele não fala nada, ele só fala assim: aceito, Emmanuel. Ele não perguntou como vai fazer para comprar folha, quanto vai ser, que hora que eu vou escrever, posso ver meu jogo de futebol? Não, ele só falou aceito. Às vezes a vida convida a gente colocando alguém enfermo lá na nossa casa. E é como se Deus perguntasse: você aceita cuidar dele, filho? É só por um pouco de tempo, já já vem a morte. É curto, não demora muito. O Henrique, tive que trocar a fralda dele muitas vezes, agora vai sozinho já. E eu fico até com uma saudade. É por pouco tempo, confia. E o Chico Xavier escreveu assim: eu trabalhei por 37 anos numa repartição do Ministério da Agricultura. Eu chegava em casa por volta das 5h15 da tarde. Tomava alguma coisa rápida, um chá, qualquer coisa, fechava a porta do quarto e trabalhava das 17h30, das 5h30, até as 3 horas da manhã. Foi assim que eu recebi o livro Paulo e Estevão. Eu tinha que receber, passar a limpo e depois eu datilografava. Isso durou muitos anos, mas quando me aposentei, pensei que estava certo em achar que era possível ser um bom médium e um bom profissional. Dá para vocês ajudarem aqui no centro sem ganhar nada e também ser um bom profissional e ganhar alguma coisa que compre para a gente viver, já que o corpo precisa. É só disciplinar bem o tempo. E quando o Emmanuel fala isso, ele fala: Chico, eu só te peço 3 coisas: disciplina, disciplina e disciplina. 3 coisas que são a mesma. Sem obediência, disse Chico Xavier, sem disciplina, eu não acredito em progresso algum. Porque toda a natureza, para mim, é uma lição de disciplina. O sol não abandona seu posto pedindo férias. As árvores não reclamam da dilapidação de que são vítimas. Assim, não posso me queixar por compartilhar as profundas dores das almas dos meus irmãos em sofrimento. E o Emmanuel falou uma frase, resgatada até de Jesus, mas é assim: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Tudo que vocês fizerem de bem para os outros, mesmo que alguma pessoa esteja dificultando, tumultuando, atrapalhando, faz com amor. Não é para ele que você tem que dar satisfação, é para alguém mais elevado. Não mais importante, só mais elevado, que nós todos chegaremos também nessa condição. E quando, pessoal, vocês puderem ter a oportunidade de trabalhar por alguém sem cobrar nada, faz, porque pode ser uma conta que vocês estão pagando de uma dívida contraída já há muito tempo.
e que Deus deixou ela bem baratinha para vocês. A história mais bonita do Chico que eu conto para vocês foi quando o Chico estava trabalhando até tarde, estava indo embora já de madrugada, 3 horas da manhã, e é encontrado, abordado por 2 ladrões. 2 ladrões pobres, porque não tinha nenhuma faca para ameaçar o Chico, ameaçaram bater no Chico. E o Chico, pobrezinho, jamais iria revidar. E eles ameaçam: é um assalto, rapaz, vai passando dinheiro para cá, ou então você vai apanhar. Puxa vida, filhos, calma, vocês assaltaram um homem muito pobre, eu não tenho dinheiro para quase nada, ó. O pouco que eu tenho, esse aqui, vocês podem ficar com ele. Não, não é possível que o senhor tenha só isso. Deve ter, tem outro bolso aí. Não, eu não tenho. E o pouco que ganho, eu cuido de umas crianças. Olha que legal, pessoal, vocês estão fazendo uma coisa que o Chico faz. Eu compro coisinhas para elas, eu quase não uso para mim o dinheiro. Então eu compro leite, compro agasalho, cobertor, remédio, e eu cuido delas, mas se vocês forem comigo até minha casa, eu tenho alguma coisa para dar para vocês. Nós podemos fazer uma refeição, e eu tenho um agasalho aqui, é tão frio em Pedro Leopoldo, venta tanto. Ele falou: não é possível, o senhor está inventando essa história, nós vamos bater, nós vamos quebrar suas mãos. Não, filho, por favor, não quebre as minhas mãos, elas são tão úteis para as crianças, e vocês não ganhariam nada fazendo o mal, mas se vocês deixarem minhas mãos boas, eu posso ajudá-las, e posso ajudá-los também. Vamos até minha casa, eu tenho coisas melhores para oferecer, não é dinheiro, mas é um alimento, um agasalho. E um dos ladrões, eram 2, falou assim: o senhor cuida de criança pequena? Sim, filho, é verdade, cuido de criança, eu não estou inventando, vamos lá, você vai ver. Ele falou: o senhor é Chico Xavier? Ele falou: ele me conheceu, acho que eu vou apanhar agora. Mas ele falou: sim, filho, eu sou Chico Xavier, mas não me lembro de ter feito mal a quem quer que seja, mas se fiz mal a você, você me perdoa agora, e eu quero remediar isso, quero dar mais do que posso, vamos comigo até em casa, eu lhe prometo algo melhor. E ele falou: não, seu Chico, o senhor não fez mal para mim, não, pelo contrário, uma vez o senhor salvou a minha vida, porque eu era, seu Chico, uma criança recém-nascida, muito pequena, e meu papai e minha mamãe já tinham pedido comida em algumas casas e ninguém dava nada. Estava um dia tão frio, seu Chico, a gente estava congelando, e batemos na casa do senhor. E a mamãe conta que um homem jovem abriu a porta e convidou meu pai para entrar. Disse que tinha comida, mas que a gente não podia esperar lá do lado de fora. A gente entrou, o senhor deu uma comida para o meu pai, para minha mãe, e na hora de ir embora, o senhor fez assim, que nem o senhor quis fazer comigo. O senhor tirou o casaco, o agasalho do senhor e deu para o meu pai. Foi para dentro e pegou um cobertor e cobriu as costas da minha mãe e meu corpo de criança. E eu tenho esse cobertor até hoje, seu Chico. Portanto, eu acredito que naquele dia o senhor salvou a minha vida. Eu não posso ficar com o dinheiro do senhor, seu Chico. Pode comprar coisa para as crianças. E quer saber? Fica com o dinheiro que eu já roubei hoje também, ó. E entregou para ele. O outro ladrão falou: não, como assim? É nosso dinheiro honrado de roubar as pessoas. Pode dar aqui esse dinheiro, rapaz. Ele falou: não, é dele. E você calha a boca, dê o seu dinheiro para ele também. Dá o seu dinheiro. E o outro ladrão entregou. Na consciência do primeiro ladrão acendeu uma luz amarela. Não rouba esse filho, não. Mesmo que no contrato, na cláusula dos ladrões esteja ladrão é ladrão, rouba qualquer um. Para esse, tinha um especial. Esse você não vai cobrar, porque o Emmanuel falou: o bem que você fizer a qualquer pessoa é teu advogado de defesa onde você estiver. E ele então não consegue roubar o Chico, mas na consciência do outro ladrão acendeu uma luz verde. Uma luz que não pode roubar assim. Ele não tinha experimentado ainda o que é passar frio e o que é passar fome. Como esse menino, esse bom ladrão, se é que existisse bom ladrão, passou. E o Chico foi embora, agradeceu muito e disse assim que uma vez ele foi assaltado por 2 ladrões. Mas ele vai ter que se entender com Deus, porque na verdade foi ele que roubou os ladrões.
ele que ficou com o dinheiro dos ladrões. Mas isso serve para todos nós. Todas as pessoas são filhas de Deus e todas as pessoas do mundo querem ser felizes. Eu tenho a mensagem final para vocês, também do Chico. Falar coisas que o Chico psicografou dos outros é muito legal, é muito grandioso, mas eu quero que vocês escutem que o Chico escreveu, o que o Chico ditou para a gente. Passei fome, passei frio. Em Pedro Leopoldo, sempre fez muito frio. Ventava muito. A nossa casa não era forrada. Às vezes, a gente não tinha o que comer. Era somente uma panela no fogão. Mas ninguém em casa morreu por causa dessas privações que passávamos. A gente comia sempre arroz com chuchu. De vez em quando tinha mandioca ou ovo. Caso tivéssemos tido muita comida em casa, eu iria me empanturrar, porque sempre gostei de comer e sempre estava com fome. Mas como seria capaz de dar comunicações de espíritos com a minha barriga tão cheia, se só me sobravam os horários do almoço para escrever? Penso que tudo que passei na vida teve uma razão de ser. O meio aparentemente diverso em que renasci foi-me de grande valia para cumprir a minha missão aqui na Terra. Agradeço todas as dificuldades que enfrentei. Se não fosse por elas, eu não teria saído do lugar. As facilidades nos impedem de caminhar. Mesmo as críticas mais duras nos auxiliam muito. Partirei desta vida sem um níquel sequer. Tudo que veio a mim em matéria de dinheiro simplesmente passou pelas minhas mãos. Graças a Deus, a minha aposentadoria dá para comprar os meus remédios. Roupas, os amigos me doam quando acham que eu estou mal vestido. Sapatos, eu custo a gastar um par. Eu não tenho conta bancária, talão de cheques, nenhuma propriedade em meu nome, a não ser esta casa que estou e que já passei em cartório para outros. Tenho apenas o usufruto. Nunca tive carros, nem sequer uma carroça, de modo que, nesse sentido, nada vai me pesar na consciência. Fiz o que pude pelos meus familiares, e se não fiz mais, é porque mais eu não podia fazer. Nunca contei o dinheiro que trazia no bolso, nem mesmo aquele dinheiro que alguns amigos generosos colocavam no meu paletó. Quanto a mim, sou apenas um médium, e um médium muito falho, e os médiuns seguem-se uns aos outros perante o tempo. Eu não receio ter necessidade de ter substituto, pois me sinto como um capim. Quando um capim desaparece, outro vai surgindo no lugar. Um ser iluminado? Não, uma tomada entre dois mundos. Um porta-voz de Deus? Não, um burrinho encarregado de transportar os documentos dos espíritos. Um apóstolo? Não, um cisco. Cisco Xavier, mas alguém disposto a servir. Cada tiquinho de paz que eu levo para alguém vale a paz que nunca foi minha. Sei que errei muito, mas prometo melhorar sempre mais. E uma frase que está escrita então lá na parede de fora desta casa. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo começo, qualquer um pode começar agora e fazer um novo fim. Durante muito tempo eu sempre tive vergonha de um calo que tem na minha mão, de tanto escrever. A minha mãe é professora e ela obrigava que a gente fizesse muita tarefa. Ficou um calo grande aqui. E depois que eu parei de escrever, passei a trabalhar como dentista, o calo quase sumiu. E depois eu comecei a reescrever, porque eu escrevo tudo em caderno, como vocês viram. E o calo voltou. Mas ele voltou com uma nova perspectiva para mim, que era uma marca do trabalho feito pelas pessoas. Era a intenção de escrever alguma coisa boa e bonita para que vocês, nesses minutos que ficaram aqui, sentissem-se melhor, alegrem um pouco mais o coração e voltassem para casa com uma nova esperança de vida, que a dificuldade que está lá é capaz de ser vencida por vocês. E este é o nosso objetivo aqui nesta terra, nesta semana, todos os dias, ganhar as marcas de Jesus, as marcas de Chico Xavier, pelo trabalho, pela dedicação ao próximo, por fazer aquilo que você gosta e acha que até faz mais ou menos, com todo o amor. Portanto, essa é a maior mensagem que eu acho que nós falamos antes de nascer. Todos nós, lá no mundo espiritual, antes de nascermos, fizemos uma oração, pedindo que fôssemos bem-sucedidos nesta encarnação que estamos vivendo. E talvez a oração tenha sido parecida com essa.
Senhor, quando me deres o privilégio do renascimento no berçário do mundo, entre as necessidades que eu apresento e aquelas necessidades que eu não vejo, eis, Senhor, o desejo em que dia por dia me aprofundo. Deixa-me renascer em qualquer parte, entretanto, que eu possa buscar-te, onde constantemente continuas, trabalhando e servindo em todas as estradas, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, como trazes as tuas. Quanta ilusão que eu me debatia, crendo que o desespero fosse prece, a rogar-te segurança e alegria sem que eu nada fizesse. Imitava lá na terra o lavrador, a temer pedra e lama, vento e bruma, aguardando milagres de colheita sem plantar coisa alguma. Entretanto, Senhor, agora sei que o trabalho é um divino compromisso, estímulos dos céus, guiando nossos passos, e que por atender a semelhante lei, puseste ambas as mãos em nossos braços, por estrelas de amor e de serviço. Assim, quando efetues as esperanças em que eu me agasalho, e eu estiver lá na terra, entre os homens e mulheres, os meus irmãos, que eu me esqueça em trabalho, e me lembre das mãos, não dês tempo para lastimar-me, que eu busque tão somente a luz que me acenas. No desejo de seguir-te, quero trabalho apenas. Dá que eu esteja contigo onde estiveres, uma réstia de paz, que eu seja alguém sem destaque e sem nome, que caminhe no bem. E se um dia uma cruz de provas e de agravos vier reclamar-me a tarefa e o coração, não me largues ao susto a que me enleie, ajude-me a estender as próprias mãos aos cravos da incompreensão que me rodeie, entre bênçãos de fé e preces de perdão. Mas não consintas, mestre, que eu retorne ao tempo morto, da ilusão convertida em desconforto. Dá-me agora os calos da paz nas tarefas do bem, a servir e servir, sem perguntar a quem. Ouve, celeste amigo, aspiro a estar contigo, longe das minhas horas desregradas, onde sempre estiveste e sempre continuas, plantando o amor em todas as estradas, de Barretos a Bauru, de Bauru a Barretos, para que um dia eu também tenha as minhas mãos marcadas, Senhor, como trazes as tuas. Maria Dolores, pelas sagradas mãos marcadas de Chico Xavier. Por isso eu digo, abençoado Francisco de Paula Cândido Xavier, abençoado Espírito do bem, médium do amor, que me fez ter coragem de agradecer aos padres que me criaram, agradecer à Igreja Católica, mas seguir meu caminho agora com uma nova verdade da doutrina espírita e imaginar que a mensagem tão bonita pode nos fazer felizes. Porque os seres mais diferentes que estão aqui sentados, encarnados, olhando para mim, a pessoa mais velha, a pessoa mais nova, uma mulher, um homem, uma pessoa mais silenciosa, aquele irmão que estava falando um pouquinho alto, todas as pessoas, por mais diferentes que sejam, querem uma única coisa, querem ser felizes. E tudo que vocês fazem é com esse objetivo, mas há um caminho a seguir, e esse caminho, lá na ponta maior está Jesus, mas é muito longe para eu enxergar, porque para vir de Bauru a Barretos eu não preciso enxergar o caminho inteiro, basta enxergar 100 metros na minha frente, e esses 100 metros talvez esteja Chico Xavier, que viveu conosco, que mostrou um caminho e uma possibilidade maior de ser feliz, e nos faz, ou pelo menos me faz muito feliz. Sempre eu finalizo dizendo que Jesus nos abençoe, mas eu finalizo hoje pedindo autorização ao mestre para acrescentar mais um nome, que Jesus e Chico Xavier nos abençoe. Muito obrigado a todos.